Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Cá Entre Nós. E cá entre nós, viver em um relacionamento sem comunicação ou uma comunicação incorreta é complicado, né? Você já esteve numa sala com alguém que você ama, a pessoa tá ali do teu lado, mas mesmo assim você sente como se existisse um oceano inteiro entre vocês? O Wi-Fi funciona, a TV tá ligada, o celular vibra, tudo tá conectado, menos vocês dois. Vocês dividem o mesmo sofá, a mesma casa, às vezes até a mesma cama. Mas parece que não dividem mais o mesmo mundo por dentro. É uma sensação bem estranha, né? Porque não tem briga, não tem grito, não tem escândalo, mas também não tem conversa de verdade, não tem troca, não tem aquele como você está de verdade, que vem do coração. É como se o corpo tivesse presente, mas a alma tivesse saído da sala faz tempo. Hoje eu quero conversar com você sobre o silêncio, mas não aquele silêncio bom, confortável, de quem se entende no olhar, não o silêncio de quem pode ficar junto sem precisar falar nada, porque esse tá tudo bem. Eu tô falando daquele outro silêncio, silêncio pesado, que machuca, que faz barulho por dentro. Aquele silêncio que nasce quando a gente vai engolindo o que sente. Quando a gente pensa, deixa pra lá. Quando a gente acha que não vale a pena conversar. Ou quando a gente tem medo de piorar as coisas. É o silêncio da falta de comunicação nas relações. E esse tipo de silêncio não aparece de um dia pro outro. Ele vai crescendo devagar. Primeiro, a gente deixa passar um comentário. Depois, deixa passar uma mágoa, depois deixa de contar como foi o dia, deixa de falar o que incomoda e, por fim, a gente deixa de falar quase tudo. E quando percebe, já não sabe mais nem por onde começar a conversa. A relação continua existindo por fora, mas por dentro ela vai ficando vazia, fria, distante. Isso dói. Dói porque ainda existe amor. Dói porque ainda existe carinho. Dói porque, no fundo, ninguém quer se afastar, mas também ninguém sabe mais como se aproximar. A gente vive na era da hiperconexão. A gente manda mensagem o dia inteiro, manda figurinha, manda vídeo, sabe a hora que o outro acordou, comeu, onde foi, postou nas redes sociais. A gente sabe tudo da vida da pessoa, menos como ela está por dentro. É curioso isso, né? Porque mesmo com tanta tecnologia, a gente está desaprendendo a fazer as coisas mais simples e mais importantes. Como dizer, eu me senti triste quando você falou assim comigo. Ou isso me machucou. Ou ainda, agora eu não preciso de solução. Eu só preciso que você me escute um pouco. Essas frases são simples, não machucam, não atacam. Mas mesmo assim, muita gente tem dificuldade enorme de falar. Que falar dá medo. Dá medo de virar briga, dá medo de parecer fraco, dá medo de parecer chato, dá medo de ouvir algo que a gente não quer ouvir. Então a gente engole. Engole um comentário, engole uma cara feia, engole uma resposta atravessada, engole uma falta de atenção. E a gente pensa, não vale a pena discutir por isso, deixa pra lá. Vou relevar. O problema é que a falta de comunicação quase nunca começa com uma briga grande. Ela começa pequena, quase invisível. É aquela conversa que você evita, é aquele assunto que você muda, é aquela piada que te machucou, mas você riu por fora. É aquela promessa que não foi cumprida e você fingiu que não ligou. E junto com isso, nasce outra armadilha bem comum. A gente começa a achar que o outro deveria adivinhar. Se ele me ama, ele tinha que saber. Se ela se importasse, ela ia perceber. Eu não devia precisar pedir isso. Mas ninguém é adivinho. Nem quem ama. O que não é falado, não é resolvido. O que não é resolvido, vai se acumulando. E o acúmulo vira peso, vira cansaço, vira irritação, vira frieza. E quando a gente percebe, já não é mais um detalhe pequeno. É um monte de coisas guardadas que criam um muro entre duas pessoas que um dia
só queriam ficar perto. A distância não nasce de um grande problema. Ela nasce de vários pequenos silêncios. Mas por que a gente para de falar? Muitas vezes é por medo. Medo de se mostrar frágil, medo de dizer isso me machucou, medo de admitir eu estou inseguro, medo de parecer fraco, medo de ouvir algo que a gente não quer ouvir. Falar o que a gente sente de verdade deixa a gente exposto. E se tem uma coisa que o ser humano tenta evitar, é se sentir exposto. Porque lá no fundo, existe esse medo antigo. E se eu falar e a pessoa me julgar? E se eu falar e ela me achar exagerado? E se eu falar e ela se afastar ainda mais? Então, para se proteger, a gente se fecha. Outras vezes não é nem medo, é cansaço. Cansaço da rotina, cansaço do trabalho, cansaço dos problemas, cansaço de sempre ser o primeiro a puxar a conversa. Aí a gente começa a pensar, deixa pra lá, não vai mudar mesmo, não vale mais o esforço. E esse é um pensamento perigoso, porque quando o diálogo morre, a interpretação ganha força. Quando a gente não pergunta, a gente imagina. Quando a gente não conversa, a gente cria histórias na cabeça. E a nossa mente é muito criativa. Só que quase sempre ela puxa pro lado pior. A mente não cria um filme bonito. Ela cria um filme de abandono, de rejeição, de descaso. A gente começa a pensar, ele não liga pra mim. Ela não se importa. Se importasse, agiria diferente. Eu não sou prioridade. E sem perceber, a gente começa a transformar a pessoa que ama no vilão da própria história. Não porque ela seja má, mas porque a gente parou de perguntar o que está acontecendo de verdade. Talvez o outro esteja cansado também. Talvez esteja com medo. Talvez até esteja passando por algo que não sabe como explicar. Talvez esteja achando que você é quem não quer mais conversar. Dois silêncios se olhando, cada um achando que o outro é quem se afastou primeiro. E assim, sem briga, sem grito, sem porta batendo, o vínculo vai esfriando. Não por falta de amor, mas por falta de conversa. Se você sente que a sua relação caiu nesse modo mudo, se você sente que vocês estão mais calados do que conectados, escuta isso com carinho. O caminho de volta é uma ponte e não um muro. Não precisa começar com uma conversa pesada, longa, cheia de cobranças. Não precisa virar uma discussão de 3 horas sobre tudo que deu errado. Às vezes, tudo que a relação precisa é de um primeiro passo simples. Comece pela curiosidade, não pelo ataque. Em vez de dizer, você nunca me ouve, tente dizer, eu sinto falta de conversar com você. Em vez de você não liga pra mim, tente usar, eu sinto falta da gente rindo junto como antes. Em vez de apontar o dedo, mostre o que está faltando no seu coração. Porque quando você fala do que sente, você abre uma porta. Quando você acusa, você levanta um muro. E a comunicação real não é sobre quem está certo. Não é sobre quem ganha a discussão. Não é sobre provar um ponto. É sobre uma coisa muito mais simples e muito mais profunda. É sobre como eu me sinto no seu mundo e como você se sente no meu. É sobre saber se ainda existe espaço para ser quem a gente é, sem medo. É sobre saber se ainda existe lugar para carinho, para apoio, para parceria. O silêncio pode ser um descanso, sim. Às vezes a gente precisa ficar quieto para respirar, para pensar, para se organizar por dentro. Mas o silêncio nunca deve virar um esconderijo. Nunca deve ser um lugar onde a gente guarda mágoa, tristeza e solidão. Porque quando a gente se esconde no silêncio, a relação começa a viver sem a gente. Então eu te faço um convite simples agora. Quando esse episódio terminar, olhe para quem está ao seu lado e faça uma pergunta de verdade. Não sobre as contas, não sobre os problemas, não sobre o trabalho, mas sobre vocês. Algo como:
Como você anda se sentindo de verdade? O que anda passando para você esses dias? O que a gente quase não faz mais e você sente falta? O que anda pesado para você? Talvez a conversa não seja perfeita. Talvez seja meio estranho no começo. Talvez tenha silêncio no meio das frases. Mas ainda assim, é melhor uma conversa torta do que uma distância perfeita. Porque toda relação viva precisa de voz, precisa de tentativa, precisa de presença. E enquanto ainda existe vontade de conversar, ainda existe caminho. Tenha um ótimo dia.